Você anda tendo problemas no seu casamento? Como é que anda o seu casamento? Quando eu falo casamento, de repente você não é casado, mas mora com alguém. Estou querendo dizer o seu relacionamento amoroso quando você mora com alguém. Como é que anda o seu casamento? Você sabia que tem um monte de casamento se desfazendo? Se você passou ou está passando por isso, fica comigo até o final desse vídeo e eu tenho certeza que ele será muito útil para você. Roda a vinheta aí, João. Eu sou Ivan Maia e o nome desse vídeo é 4 passos para melhorar o seu casamento. Eu vou compartilhar com você 4 passos simples. Futuramente eu farei outros vídeos sobre isso e eu estou criando um curso online sobre isso. Mas enquanto isso, como muita gente me escreve e praticamente 80% das pessoas que me escrevem todos os dias é narrando problemas de relacionamento. Divórcio, o casamento vai mal, frieza, uma série de coisas. E eles me pedem para gravar, eu estou gravando esse com os 4 passos que eu considero os mais simples e os principais. Nós ainda voltaremos a falar sobre isso. Aqui no meu canal eu tenho também outros vídeos falando sobre casamento. Se você ainda não assistiu, digita assim no YouTube, ó, Ivan Maia Casamento, e você vai ver que vai aparecer uma série de vídeos, pelo menos uns 20 vídeos diferentes desse, nos quais eu trato esse assunto por outros ângulos. Então vamos lá. 4 passos para você melhorar o seu casamento. Todos esses passos que eu vou lhe dizer são passos que eu faço e eu sei que eles dão certo. Muitas vezes pode não ser a coisa mais fácil do mundo, mas é perfeitamente possível você fazer. E se o seu casamento é importante para você, se isso para você é um assunto importante, e se você ama o seu cônjuge, então eu digo para você 2 coisas. Vale a pena você fazer e vale a pena você lutar pelo seu amor. Porque um casamento ele tem que ser alimentado todos os dias. Muita gente acha que você casou e aí depois não precisa fazer mais nada e não é assim. Isso tem que ser renovado todos os dias, né? Quando a gente põe uma aliança no dedo, a gente diz, ó, mesmo que você não tenha, que você não use uma aliança. No meu caso eu tenho. Quando eu pus uma aliança no dedo, eu fiz um juramento, eu fiz promessas. Então, quando a gente faz isso, uma aliança significa um elo. É um elo que se você quebrar, você paga um preço alto por isso. Então, é muito importante que você saiba isso. Muita gente não é próspera, por exemplo, financeiramente, porque não é feliz no casamento. Muita gente não consegue enriquecer porque não é feliz no casamento. Essa é uma aliança importantíssima. Então, vamos lá. Primeiro passo. Mantenha o romance. Olha, eu vou falar exemplos do homem e exemplos da mulher. Mantenha o romance. Normalmente os casais, quando eles namoram, mesmo que um deles seja um pouco mais frio, menos romântico, sempre há romantismo durante o namoro. Sempre há. É comum, ó, no namoro, é comum ver-se várias vezes, falar por mensagens várias vezes por dia, ou falar por telefone, ou ver-se durante a semana, pegar um cinema juntos, andar de mãos dadas, beijar na boca, esse tipo de coisa que compõe o romantismo. São várias coisas assim. Eu não estou querendo dizer necessariamente sexo, porque tem casais que fazem sexo antes de se casar e tem casais que não importa. O que eu estou dizendo é romantismo. Romantismo não tem necessariamente a ver com sexo. E o que acontece na maioria dos casamentos é que as pessoas se casam e elas perdem o romantismo. Então mantenha o romantismo. Eu não sei como é que você é, então eu vou lhe dar algumas dicas. Se você é homem, então olha, compre rosas de vez em quando para ela, compre uma flor ou compre um vasinho, sabe? Entregue, mande entregar, ou então você compra e leva de surpresa para ela, sabe? Isso é um gesto de romantismo. Segure na mão quando vocês forem andar, abra a porta do carro para ela entrar, abra a porta do carro para ela sair, puxe a cadeira para ela se sentar, dê a primazia para ela, prepare um café para ela, prepare alguma coisa. São gestos que muita gente não considera romantismo, mas é uma maneira de você dizer que você se importa com a pessoa, que ela é importante para você. E se você é mulher, faça a mesma coisa. Olha, mantenha carinho, procure estar perto, procure conversar com ele, procure fazer algum gesto que você fazia quando você namorava. Olha, eu e minha esposa, nós tínhamos o hábito, quando a gente namorava, de escrever bilhetinhos um pro outro e tal. E a gente mantém esse hábito até hoje. Não digo para você que é com a mesma frequência que a gente fazia, mas a gente também substituiu com outras coisas, tem outros gestos. Tenho certeza que você entendeu o que eu estou querendo dizer. Seja você homem ou mulher, mantenha o romantismo. E às vezes o romantismo, ele também pode ter a ver com o fato de vocês fazerem sexo, claro, ué. A coisa mais normal do mundo num casal é eles fazerem sexo. O sexo no casamento tem um papel importante. Não adianta você achar que não. Então veja bem, uma coisa é você fazer sexo por sexo, outra coisa é você fazer amor com a pessoa que você ama. Quando você faz amor, o romantismo já está aí. Propriamente dito, ele já está incluso nesse contexto. Você que é homem, sempre faça o possível, né? Converse com a sua esposa. Os corpos, eles vão se conhecendo. Eu, Ivan, acho importantíssimo, no caso do casal, eu acho importantíssimo que
que o homem, ou ele atinge o orgasmo junto com a sua esposa, no ato sexual, ou que ele deixe que ela atinja o orgasmo primeiro. Porque o que acontece em muitos casamentos é que o homem atinge o orgasmo mais rápido e a mulher fica insatisfeita. E isso aí é o caminho para a tragédia. Ok? Eu sei. Parece que eu estou conseguindo ler pensamentos e ver o que vão me escrever. Ah, mas meu marido é um troglodita. Ah, meu marido não escova os dentes. Meu marido não toma banho. Meu marido é bruto. Ah, minha esposa. Você não conhece minha esposa não sei o que tem. Olha, para você que está pensando em escrever isso, eu só posso dizer o seguinte, ó. Eu não posso fazer um vídeo para pessoas como você. Não tem como. Porque eu não sei o que você passa no seu dia a dia. Seu marido é um troglodita? Eu me perguntaria, mas por que você casou com o cara? Eu me perguntaria, por que você continua casada com o cara? Ah, porque ele é isso, ele é aquilo. Veja, eu não tenho como abordar todos os casos do vídeo. O que eu posso dizer é o seguinte, só você pode melhorar o seu casamento. E quanto aos homens que estão me assistindo e vão dizer que a mulher é isso, que a mulher é aquilo, que a minha mulher é isso, aquilo. Ué, por que você casou com ela? E por que você continua casado com ela? Então não reclame, pelo amor de Deus. Se o vídeo não serve para você, para de assistir, não tem problema, estou falando com todo o carinho do mundo. Eu fiz esse vídeo, o nome dele é Passos para Melhorar o Seu Casamento. Eu estou falando de casamento perfeito? Não existe casamento perfeito. Agora, não adianta, eu não sou o salvador do mundo e não vou poder dar todas as dicas que você quer. Agora, eu posso te ajudar na medida do meu possível, como eu estou tentando fazer com esse vídeo, ok? Então já fica a minha dica aqui. Sei que virão críticas, sei que virão ataques, eu sei que virão, mas não me importa. Se eu fosse me importar com isso, eu já tinha parado com esse canal há muito tempo, ok? Meu desejo é ajudar e eu espero estar ajudando com esse vídeo. Segundo passo, ó, dê o devido valor que o sexo tem no casamento. Quando eu falo dar o devido valor, é você nem puxar para mais e nem puxar para menos. Então, por exemplo, eu conheço pessoas, certo, cujos casamentos acabaram porque tanto um como o outro, para ele se fizesse sexo uma vez a cada 3 meses estava bom. E veja, não é assim. Se você não acredita em mim, leia na Bíblia, nas cartas do apóstolo Paulo, você lê na Bíblia, ele diz o seguinte, ó, aconselhando os casais. Quando vocês se afastarem, ou seja, quando vocês deixarem de fazer amor, que seja por pouco tempo e só para orarem. E logo depois se juntem de novo. E aí ele diz por quê? Para que não caiais em tentação. Você sabe o que ele quer dizer? Se vocês ficam muito tempo longe, como alguns casais ficam 2, 3 meses, faz sexo 3 vezes por ano, o que você acha que acontece? O cara vai cair em tentação e a mulher também. Esse é o caminho do inferno, é o caminho do precipício. Um casamento onde há traição, não pode haver felicidade e prosperidade, não tem como, gente. Voltando ao apóstolo Paulo, ele diz assim, ora, irmãos, não sejais tolos, acaso não sabeis que quando você se deita com a prostituta, você se torna parte dela e ela parte de você? Você sabe por que isso? Eu preciso te dizer aqui. Espiritualmente falando, nós somos seres energéticos. Nós temos a energia divina que perpassa o nosso corpo e a energia elétrica também. É a energia, é o prana universal. Eu não estou falando de coisa esotérica aqui, eu estou falando de coisa espiritual, pelo amor de Deus. Estou falando de coisa bíblica. Sabe o que o apóstolo Paulo falou? Quando você dorme com a prostituta, você fica nela e ela fica em você? É porque é o seguinte, ó, depois que você faz amor com alguém, ou que você faz sexo com alguém, porque você pode fazer amor ou pode fazer sexo. No casal, a gente faz amor. Quando você ama a pessoa, você faz amor com ela. Quando você faz sexo com uma pessoa, durante 48 horas, presta atenção, a energia dela fica em você e a sua fica nela. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que se ela tiver tendências suicidas, se ela tiver falhas de caráter e tal, tudo aquilo abala a sua energia. E depois você vai para casa e faz amor com a tua esposa, com o teu marido. O que você acha que vai virando isso aí? Vira uma suruba energética, é o nome que a gente dá pro negócio. É, porque a vida da pessoa fica toda destrambelhada e não vai para canto nenhum, entendeu? É importante que você entenda isso é muito importante. Dê o devido valor ao sexo. Nem mais, nem supervalorize e nem menos, nem menospreze. Busquem a regularidade que é boa para vocês e entenda que o papel dele é extremamente importante. E mais do que isso, perguntem um ao outro o que você gosta, o que te incomoda, o que te faz feliz e tal. Porque tem homem, por exemplo, que ele casa e ele acha que ele vai poder tratar a mulher como ele vê nos filmes pornô. Ele acha que ele pode chamar de vagabunda, que ele pode bater na cara, que ele pode... Veja, a pessoa tem uma criação diferente da sua. Filme pornô, pelo amor de Deus, filme pornô não é nem para ser usado como exemplo em nada. Descubra o que é importante para a pessoa, converse, como é que ela se sente bem, como é que ele se sente bem, o que a faz feliz, o que o faz feliz. Encontrem o ponto que é ideal para vocês. Você não tem noção do quanto isso é importante. O sexo, dos 7 tipos de energia que tem no corpo, é a energia sexual que Deus escolheu para trazer os seres humanos ao mundo. Como é que seus filhos nasceram? Através de um ato sexual. Como que você nasceu? Através de um ato sexual. É a energia mais sagrada que existe. Ele tem que ser visto como uma energia sagrada. E se você se interessa bastante por isso daí, você pode estudar, por exemplo, Tantra Yoga. Tantra Yoga, nossa, tem gente que você fala isso, tem crente que você falar de Tantra Yoga,
coisa do diabo. Aliás, para certos crentes, tudo é coisa de diabo. Menos a vida desgraçada que eles vivem, né? A vida desgraçada que eles vivem não é vida de diabo. Não, aí não é o diabo. Aí não, é tudo culpa de Deus, que Deus não está abençoando. Abra essa cabeça sua, pelo amor de Deus, entendeu? Para de ter esse cérebro de saúva, esse cérebro de ervilha. Abra essa cabeça sua. Entenda que Deus é um conceito muito maior. Você não quer ler sobre Tantra Yoga? Não leia. Mas se você acha isso importante, aprenda sobre isso também. É como você trabalhar essa energia, ela é extremamente importante. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo sobre transmutação sexual. Você vai ficar encantado com isso. Se as pessoas soubessem o quanto isso é importante, homens e mulheres que construíram impérios financeiros com essa energia, sabendo isso, usando isso no casamento. Terceiro passo, crie um tempo para vocês conversarem. Eu tenho algumas pessoas que eu conheço, homens, eles não viajam sozinhos com a família. Sabe por quê? Não sai sozinho com a esposa. Ele diz para mim, ó, eu não sei o que conversar. Não tem assunto. Quando namorava, conversava durante horas. Agora não tem assunto. Ah, mas ele tem assunto sobre futebol com os amigos imbecis dele. Ele tem assunto sobre futebol. Ah, que interessante esse assunto, hein? Interessante. Homens peludos e suados correndo dentro do campo devem ter algum problema com caras assim. Eu sempre falei isso daí. Há um problema sério num cara, num homem que se diz homem e que ele prefere assistir um bando de macho suado e peludo correndo dentro do campo do que fazer amor com a esposa dele. Tem algo errado, gente, com gente assim. Aliás, tem algo errado? Não. Tem tudo errado. São trogloditas, completamente errado o negócio. Veja. Você não consegue conversar com a sua esposa, você não consegue conversar com a sua esposa, vocês não têm assuntos. Gente, não é mais casamento, isso aí virou um hospício na Terra, um pedaço do inferno aqui na Terra. Separe um tempo para vocês conversarem. Conversar significa diálogo. Sabe o que é um diálogo? Eu falo e você escuta, depois você fala e eu escuto. É isso, não é monólogo, não é aula, é diálogo. Falar sobre como foi o dia, sobre os projetos, falar sobre aquilo que não vai bem, falar sobre aquilo que poderia ser melhor, falar sobre aquilo que você está sentindo falta. Dr. Murdock tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: todo milagre começa com uma conversa. E eu receito isso direto para os meus alunos, para os meus pacientes, para os meus mentoreados, o tempo todo eu falo isso daí. Então, depende de você. Separe um tempo para você conversar, para vocês conversarem. Crie esse tempo. Sim, às vezes é mais difícil no começo, é porque você não tem o hábito, você vai pegando o hábito e tudo melhora. Creia, isso é mais importante do que você pode imaginar. Quarto passo, valorize o que a pessoa tem de bom. Você não vai encontrar uma mulher perfeita. E você não vai encontrar um homem perfeito. Não existem seres humanos perfeitos. Entenda isso. Agora veja, se eu te pedisse assim, eu pedisse para você, ó, pega um papel agora, você que é homem, escreva para mim agora 10 coisas que fizeram você se apaixonar por ela e querer namorar com ela. 10 coisas. Pode ser aspectos físicos, pode ser aspectos psicológicos e pode ser qualquer outro tipo de aspecto que você quiser. Certo? O ser humano, ele é um mundo em si mesmo. Escreva. Aí se eu pedisse assim para você, ó, agora escreva uma outra lista. Quais desses 10 pontos você ainda admira hoje em dia? Quais deles você não admira mais? E quantos foram acrescentados nessa lista? Sim, porque quando a gente começa a conviver, a gente começa a ver outros traços que a gente não via na pessoa, que a gente pode gostar ou não. Mas se eu pedisse para você fazer isso, ou eu pedisse para você, mulher, para fazer isso quanto a ele, eu garanto a você que várias coisas que te levaram a se apaixonar por ele ou por ela ainda estão aí. E você às vezes não vê, porque você fica olhando só porque a pessoa tem, que não é bom. É comum você ouvir alguém dizer, um cara dizer pra mim, mas é a mulher que ela mudou muito. Ué, que bom que ela mudou. Você já pensou? Que eu tô casado com minha esposa há 12 anos. Você já pensou em 12 anos a pessoa ser a mesma ainda? Porque morreu então, tem que enterrar. Claro que é outra pessoa. E você não é outra pessoa. A pessoa que tá gravando esse vídeo hoje não é a mesma pessoa de amanhã. A gente muda, que bom que a gente muda, a gente cresce. Eu espero que a mudança seja para melhor. O que eu tô querendo dizer é, pare de olhar o que a pessoa tem que não te agrada e comece a olhar as coisas que ela tem e que são agradáveis aos seus olhos. Como é que é o caráter dele ou dela? Como é que é a honestidade dele ou dela? Como é que é a limpeza e organização dele ou dela? Como é que é o asseio pessoal dele ou dela? Como é que é a personalidade dele ou dela? Como é que é a forma de tratar os seres humanos dele ou dela? Como é que é a cidadania, ética, a forma de ver o mundo dele ou dela? Esses pontos são pontos que eles podem ser admiráveis na pessoa. Então mencione isso sempre que você puder. Puxa, eu admiro isso em você. Olha, muito obrigado por isso que você faz e tal. Não, a maioria dos casais sabe o que é? Você faz 500 coisas certas, a pessoa não fala nada. Se você fizer uma meio errada, pronto, aquilo já vira o assunto da semana. Não é à toa que quando a gente entrevista as pessoas que se separam, os casais, 2 grandes motivos aparecem para os divórcios. 2 grandes, os principais. Excesso de crítica e falta de valorização. Qual deles será que é pior? Será que alguém criticava você o tempo todo ou alguém simplesmente não percebeu o que você tem de bom e nunca fala nada? Entende? Esse é um passo importante.
importantíssimo. Bom, tá aí. Eu te dei 4 dicas e eu espero que você as aproveite. Eu não sei como é que anda o seu casamento, mas eu sei como é que eu desejo que ele fique. Seu casamento pode ser o melhor casamento do mundo. Nunca será perfeito, mas você também não é, nem ela, nem ele, então que bom. Agora, aqui eu te dei um copo d'água, daquele descartável assim, de conhecimento sobre isso. Se você quiser um oceano inteiro de conhecimento, eu vou fazer um convite especial para você. Conheça um método magnífico que eu criei há 21 anos chamado A Fina Arte de Lidar com Pessoas. Eu perdi a conta de quantos casamentos eu ajudei a salvar e de quantas pessoas eu ajudei a melhorar o casamento apenas com esse método. Ele é um método hoje que é online, então você pode assistir onde você quiser, quantas vezes você quiser, você só precisa de uma internet. Você pode assistir com quem você quiser, inclusive com seu cônjuge. 1, 2, 3, 4 vezes que é para você ir se aprimorando. 37 ferramentas, aproximadamente 11 horas de vídeo magnificamente gravados e editados. Agora, a boa notícia é a seguinte, eu vendo esse método normalmente por R$ 1.497, mas nesse mês de janeiro eu estou fazendo uma promoção que é a seguinte, o mesmo método, tudo igualzinho, você pode adquirir por R$ 444 à vista ou em 12 vezes de R$ 43,26 no cartão de crédito. Se você não tem cartão de crédito, mas você tem interesse no método, escreve para a minha equipe, anota aí, contato@irmamaia.com.br, diz o seu interesse, diz qual é o seu problema e eles vão arrumar uma solução, pelo menos uma solução para você. O que a gente quer é que o máximo de pessoas conheça isso, se é que você tem interesse. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário para você, tá bom? Meu nome é Ivan Maia, minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor nas 7 áreas da vida delas, inclusive no casamento. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu gostei para mim. Se você não gostou, não tem problema, põe o teu não gostei, que assim você não fica no limbo, pelo menos você faz alguma coisa, ok? Compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar dele, compartilhe de toda a forma possível e comente para mim, como é que está o seu casamento? Você faz essas 4 coisas? Você tem alguma outra dica para melhorar um casamento? Põe aí nos comentários. Você concorda comigo? Você discorda de mim? Escreva aí, eu adoro ler os comentários. Eu desejo a você longos dias, belas noites, toda a felicidade do mundo para você, para o seu cônjuge, para todas as pessoas que te amam e são amadas por você. Até o próximo vídeo.